Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula remota. A aula de hoje vai ser ofertada aos alunos do 8º ano e aos meus alunos da 4ª fase, né? Modalidade EJA. Bom, o assunto é bem interessante, é falar sobre os períodos regenciais, né? Eu acho que na aula anterior o professor falou sobre Dom Pedro I, certo? E agora a gente vai passar a entender um pouquinho, né? O que foi esse período regencial e como uma criança de 5 anos chegou, né, no Brasil e passou a ser, eu posso até dizer assim, né, o centro das atenções, porque Pedrinho iria governar o Brasil. Iria não, né? Chegou ainda a governar o Brasil. Que a gente vai entender o que foi esse golpe, né, da maioridade. Então, se ligar aí na aula, pessoal, e prestar atenção para a gente entender um pouquinho da história do nosso país, né? E compreender que a história do passado, ela se repete no presente com uma linguagem diferente, com conteúdo diferente, mas com uma política que eu vou dizer uma coisa, não tem diferença, certo? Então, quando a gente for vendo aqui os slides, né, a gente vai acompanhar e vai ver, né, que isso já vem de muitos anos atrás e que mudanças só poderão acontecer se a população fizer jus, né, a sua inteligência, né, ao modo de ver e de aprender, principalmente, né, que cargo público, que político não é profissão. Então, se liga no slide e vamos lá. Vamos aprender alguma coisa aqui. Período regencial que ocorreu de 1831 a 1840. Só lembrando, né, quem está aqui falando é a professora Edna, ok? Na aula anterior, né, vocês viram que Dom Pedro I abdicou o trono, né? Ou seja, ele largou aí, porque ele não estava mais tendo um sucesso, nem estava tendo uma comunicação, né, com a elite para governar. Então ele larga o trono aí nas mãos do futuro Dom Pedro II, que na época, pessoal, só tinha apenas 5 aninhos de idade. Que também esse é chamado, né, o período de abdicação de Dom Pedro I e o início do reinado de Dom Pedro II, que por isso se deu o nome de período regencial. Esse período é chamado de regencial porque o governo foram feitos, né, por regentes, ou seja, Dom Pedro II tinha 5 anos na época e ele não tinha condições nenhuma de administrar o país, o Brasil, certo? Então, durante vários anos, o Brasil foi governado por regências, certo? Só para ficar. Então, acho que vocês entenderam, né? Essas regências foi criada porque Dom Pedro II só tinha apenas 5 aninhos. Ele era fofo, olha a imagem dele, eu achei ele um fofo. Então, eu coloquei esse aí, ó, onde fala assim, né, o contexto geral. Após a abdicação de Dom Pedro I para seu filho, que na época era menor de idade, né, ele falou assim: prefiro descer do trono com honra a reinar desonrado. E ele diz mais, né, que o filho nascido do Brasil congregaram e se conta que a mim no campo da aclamação. Não me querem mais. É como que ele dissesse assim: não querem mais a mim, porque sou português. Então ele fala, né? Mas meu filho tem sobre mim uma vantagem. É brasileiro. Os brasileiros prezam-nos governará sem dificuldades. E a Constituição garante-lhe esse direito. Renuncio à coroa conforme comecei constitucionalmente. Né? Ele faz essa apologia aí, esse discurso. Então, vê só. Surge aí, né, os períodos regenciais.
enquanto Pedrinho não atingisse a maioridade, a Constituição estabelecia que o país fosse governado por uma regência. Né? E, gente, eu vou dizer uma coisa, né? O período regencial, ele foi o período mais conturbado do Brasil, certo? Nessa época, o Brasil estava se instituindo como um império. Não estava definido como seria a forma de governo. E aí, ó, esse rolo vai perdurar até o governo de Dom Pedro II. Por quê? Estava em jogo aí, ó, toda a unidade territorial. Estava em jogo qual seriam as formas de governo. Só que a elite, ela não chegava no consenso justamente com esses governantes que aí estavam, né? Não tinha uma base definida de como seria e qual seria a melhor forma de administrar o nosso país. Então, nesse momento, a vida política do país estava denominada por 3 grupos, que a gente observa aí, né, que são os restauradores, que eram portugueses ligados a Dom Pedro I, conservadores e absolutistas. O que quer dizer isso? Esse povo que estava aí, ó, gostava de uma confusão e queria a todo custo que Dom Pedro I continuasse governando o país. Sendo que o governo, além de ser um governo conservador e absolutista, né, tudo era voltado para o rei. Então, como é que eu posso falar? O povo, né? O povo que se danasse, o povo que pagasse impostos. Era isso que ele queria, né? Riqueza, 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 riqueza. E o povo, ó, lá totalmente descontente. É aí, né, que a elite começa a entrar e também querer alguma coisa para ele. A partir do segundo ponto, né, a gente vai ver que tem aí os liberais moderados, que eram produtores rurais do Sudeste, escravistas, centralizadores e principal força política da época. Certo? Isso era bom? Outra coisa que vocês devem observar e ficar bem esperto é com as medidas que se flexibilizavam o sistema político dessa época, né? E que dava mais liberdade individual às pessoas. Vocês vão acabar, quando forem vendo mais na frente, né, vão ver que o interesse da elite brasileira, vê aí, pessoal, o interesse da elite brasileira deve ser visto não só no passado, mas agora também no presente, certo? Que eles só pensavam em interesses próprios, interesses para eles. Como eles fazem tudo para garantir esses interesses, né? E acabar com qualquer conflito que viesse a atrapalhar isso, certo? Isso muda das políticas atuais, das políticas antigas para atuais. A gente percebe que a maioria das políticas de hoje, né, toda a política é voltada para os interesses próprios dos nossos governantes. Reforma, sim, para a maioria da população, mas a reforma política mesmo, ela não foi feita agora, quando foi instituídas as reformas, certo? Continua do mesmo jeito para ele. Então, o povo que paga o maior imposto, o povo que segura o país, né, são quem mais sofre essas consequências. A gente vai partir para o terceiro ponto, né, que são chamados aí os liberais exaltados, que eram produtores rurais, sem força política, da classe média urbana e militares, certo? É preciso que a gente acompanhe aí, né, toda essa transição do período regencial e as medidas que foram tomadas e também as medidas que foram voltadas, que a gente vai ver isso aí mais adiante, certo? Então, a gente precisa colocar a cabeça nessa época aí para entender que pouca coisa mudou, pessoal. Que muita coisa a gente vive hoje em tempos diferentes, mas a gente vive praticamente a mesma história, né? Vamos lá. O período regencial
tem aí, né, o avanço liberal, né, e o regresso do conservador. A gente acabou de ver, né, que no primeiro período da regência os liberais pressionaram o governo com isso e conseguiram adotar leis que visavam atender os seus próprios interesses. O mais importante delas foi a reformulação da Constituição, onde descentralizava o poder e dava mais autonomia às províncias. Começou aí, lembra que eu falei, né? Eles tomam medidas, mas depois eles vão voltar atrás de todas essas medidas, principalmente para quem conhece um pouco da história da ditadura militar. Então, vamos dar sequência aqui, ó. Período regencial, vai ter o Partido Exaltado, né, que teve como líderes os Frias Vasconcelos e os Ciprianos. O Partido Moderado, que teve como líder o Feijó, né, que a gente vai estudar um pouco sobre ele aqui no slide também. E os objetivos de cada um, né? Nós estamos falando do que representavam partido de esquerda e de direita. Na esquerda, o objetivo era liberação máxima da política, autonomia nas províncias, democratização das eleições e diversas reformas sociais e econômicas. Já o partido da direita liberal, né, ele vem defender os interesses dos grandes fazendeiros com o mínimo de alteração, manter a lei e a ordem usando principalmente a política. E vamos lá. Durante o avanço liberal dos partidos moderados, né, manteve-se no poder os exaltados, os restauradores, e ficaram na oposição. Observação: direita indica grupos que não querem mudanças radicais na estrutura existente. Esquerda são grupos que desejam reformas econômicas, sociais e políticas, certo? Líderes, a volta de Dom Pedro I e a direita conservadora. E aí a gente vai conhecer aí um pouquinho, né, dos fatores que levaram ao desaparecimento dos três partidos. O restaurador: com a morte de Dom Pedro I, não havia mais o que restaurar. Ou seja, mesmo que eles quisessem que ele voltasse, não tinha mais como. Os moderadores não conseguiram manter unidos por diferenças políticas entre os seus líderes. E o exaltado: ele ficou enfraquecido, pois muitos foram presos e até mortos. Diante de todos esses processos, vão surgir dois novos partidos, que é o regressista e o progressista. E o que quer dizer isso, né? O regressista, liderados por Bernardo de Vasconcelos e composto por antigos moderados e restauradores. Era um governo forte, porém centralizado. E o progressista era liderado por Feijó, que, mais na frente eu vou falar sobre isso, né? Ele renuncia os sobreviventes dos exaltados com a ideia de uma monarquia constitucional. Vamos lá, conhecer um pouquinho, né? Neste contexto, vai ter uma divisão política em três, né? Os restauradores, os liberais e os exaltados. Quem eram os restauradores? Eram pessoas fiéis à monarquia que queria que Dom Pedro I voltasse para governar o país. Os liberais eram a favor da monarquia, mas eles queriam uma monarquia que atendesse os interesses da elite. E, por fim, os liberais exaltados, eles defendiam a autonomia das províncias. Queriam fim ao poder moderador, onde até falavam em república federativa. E durante o período político regencial, né, as maiores questões que vão se estender, que vão estar em jogo, né, vai ser a unidade territorial brasileira. O que quer dizer isso? Estabilidade política, agitações internas, porque, olha, aqui teve confusão, né? Aqui teve bagunça.
bagunça mesmo. Todo mundo que chegava no Brasil queria mandar no Brasil, queria fazer da nação, né? Tornar donos e escravizar o povo. Então, a unidade territorial tornou independente. Tem algumas partes do território, né, que iriam até construir outros países. E é por isso que houve muitas brigas, né, pela essa questão. A segunda, né, é a briga que vai estar nesse cenário. Será uma autonomia das províncias, que vai ter gente radical que vai falar até de federalismo, mas o que é visto, na verdade, pessoal, é que tinha províncias que estavam construindo mais riquezas, que estavam também querendo mais autonomia e que também estavam querendo mais poder para administrar as suas próprias contas, criarem as suas próprias leis. Então aí vai ter, tretas de brigas, e brigas, e brigas, e brigas, que no caso serão as revoluções que nós estudaremos na próxima aula, certo? Aqui a gente só precisa entender o que foram essas regências. Regências trinas provisórias, regências trinas permanentes, regências una do padre Feijó e a regência una de Araújo Lima, né? Que é chamado regresso conservador. Então, reflete os interesses dos grupos mais importantes, né? Francisco de Lima, né? Ele buscou estabelecer a paz interna, a anistia aos revoltosos, a suspensão provisória do poder moderador, a proibição de criar novos impostos, a proibição de dissolver a Câmara dos Deputados e a eleição de uma regência permanente. Isso foi criado, mas depois eles voltam atrás de tudo isso. E a regência, a gente vai conhecer aí, né? A regência trina permanente, né? O que foi que eles criaram? Brigadeiro Francisco, né? Então, foi que eles criaram aí, criaram uma Guarda Nacional, né? Que é Padre Diogo Feijó, a redução do Exército e da Marinha, ou seja, muitas vezes essa Guarda Nacional, pessoal, ela tinha mais poder, né, do que o próprio Exército. Só para vocês terem uma noção, né? Lembra que eles criaram, né, essa Guarda Nacional, e essa guarda ela devia mesmo obediência, né, ao imperador, aí, ao rei. Então, a partir daí, né, também teve o comando dos coronéis, que é a patente vendida ou eleita entre os chamados cidadãos ativos e eleitores, e a defesa dos interesses pessoais dos grandes fazendeiros. E aí vem a parte mais polêmica de tudo isso aí, né? Que é a criação do Código de Processo Criminal. Rapaz, aqui eu fiquei só fazendo uma reflexão. E peço que vocês embarquem agora, né, nessa época e façam a mesma reflexão. A autoridade judiciária e policial nos municípios, aos juízes de paz, eleito os grandes proprietários. O que quer dizer isso? Vamos lá, né? Primeiramente, né, ele vai ter aí, em 1832, uma reforma nesse Código de Processo Criminal. Essa reforma vai dar mais poder aos juízes de paz, pessoal, certo? Esses juízes, eles vão ter uma figura muito importante nesse período colonial, porque eles, além de serem figuras regionais, né, de ter o poder de fazer registros de nascimento, casamento, eles até podiam prender e até mesmo julgar pequenas infrações. Essa reforma vai instituir o júri para julgar questões junto ao juiz propriamente dito. E aí vem a questão também, né, do chamado habeas corpus, que eu acho que no slide fala aqui bem já no finalzinho, certo? Mas eu vou
dar uma ênfase aqui maior a isso, porque, para vocês entenderem, né? O que era isso? O habeas corpus era o direito de só ser preso quando fosse comprovado os seus crimes, ou seja, responder o processo criminal em liberdade. Isso, né, a gente sabe que existe ainda hoje na lei, né? Mas o que é que vai acontecer aí, ó? Tem um ponto positivo, né? E vai ter o ponto negativo. Ele vai ter uma via dupla. O ponto bom é que vai defender, né, a liberdade das pessoas que só poderiam ser presas realmente se ele tivesse cometido crime. Mas, por outro lado, o ponto ruim é encobrir principalmente crimes políticos, ou seja, adiar o seu julgamento ao máximo possível, né? E eles ficarem respondendo em liberdade. Bom, analise isso aí, né? Adiar o máximo possível. Gente, é só a gente fazer uma reflexão quantas vezes isso acontece aqui no Brasil, né? Quando a gente fala aí da questão política mesmo, quantas vezes isso acontece aqui no Brasil, né? Eles respondem em liberdade e às vezes até chegam a assumir os cargos, né? E depois de tantos anos, né, até termina até o governo praticamente, é que eles vão ser presos por ter desviado, não ter aplicado os impostos que nós, o povo, né, a população paga e que deveria ser investido de forma séria em saúde, educação e segurança, certo? Então não tem muita coisa diferente aí, né? Vamos acompanhando isso, né, e fazendo uma reflexão, visto que a gente também está vivendo um ano já de eleição, né? Esse habeas corpus, ele vai ser uma discussão muito grande durante toda a história do país. E quem já estudou a ditadura militar, né, e ouviu já falar da ditadura militar, né, foi um passo muito grande para a restrição dos direitos. Mas, mais na frente, como eu falei a vocês, eles vão tirar o habeas corpus. Principalmente quando se fala da ditadura militar, que você não podia dizer ai, oi, que você já estava preso, certo? Então, se houvesse o habeas corpus, você só poderia ser preso se fosse provado se você teria cometido um crime. Como eles tiraram o habeas corpus, né, você poderia ser preso por qualquer coisa. Bastasse ele achar que você estava errado, você já iria ser preso. E a outra reforma que vai acontecer e que vocês não podem esquecer de forma alguma, né, é o ato adicional. Que é isso, esse ato adicional? Que aconteceu em 1834, que foi um adendo que alterou um pouquinho e adicionou novas cláusulas na Constituição do Brasil. Esse ato adicional vai ser muito importante. Tão importante que no futuro eles vão tratar de tirar tudo que foi aprovado aí, nessa criação desse ato adicional, né? Que a gente observa aí, ó, reforma constitucional, o objetivo, a conciliação entre moderados e exaltados, a Assembleia Legislativa da províncias, deputados estaduais, a capital que nomeava os presidentes da província, né? Bom, para que a gente vá devagar e possa entender melhor isso aí, né? Esse ato vai prever, né, o poder moderado, né? O poder moderador que não pode funcionar durante um período regencial. Ele vai suprimir o Conselho do Estado. Quer que nessa época, né, nessa era, né, o Conselho do Estado era um conselho de homens de entre 30 e 40 anos, né? Esses homens, além de ter que ter essa idade, né, eles também tinham que ter muito dinheiro, certo? Eles tinham que ter muito dinheiro para poder participar e tomar decisões aí. No caso, né, nessa época, né, a fortuna era mais ou menos uns 800 mil réis por aí, certo? O que para a época era muito dinheiro. Então, pessoal, em resumo, esse Conselho do Estado era formado por homens mais velhos e de altíssima elite. Ó, formado por homens mais velhos e da alta elite, certo? Ou seja, a população
não podia fazer parte disso, nem tampouco tomar decisões que viessem, né, melhorar a qualidade de vida da maioria da população. Também vão ser criadas as assembleias, né, que vocês estão vendo aí, legislativa das províncias, com maior poder e autonomia, que é a questão da descentralização que vai acontecer com o ato adicional. As duas coisas mais importantes que a Assembleia das Províncias iria fazer era que elas poderiam fazer, né, a partir aí dessa reforma, era a nomeação de funcionários públicos. Ou seja, isso foi muito forte e importante. Por quê? Porque era como se você estivesse dando poder ao político, né, regional da época de traçar metas, ou seja, compra de votos. Eu elejo ele e tenho não só ele, mas toda a família para votar em mim. Então ele tinha aqui, ó, na palminha da mão dele. E aí eu pergunto a vocês, faz a reflexão dessa política de antigamente e traz para a política atual. É só vocês fazerem reflexões aí que muita coisa ainda, né, ela persiste, né? Mas isso é culpa de quem, pessoal? Isso é culpa da maioria do povo, né? Que deveriam entender que as políticas governamentais hoje, elas têm que ser políticas públicas para todos e não para a elite. Quando a gente fala de elite, a gente está falando aí principalmente, né, dos nossos governantes, certo? E só para vocês entenderem e perceberem que realmente isso ainda existe, né? Toda a despesa necessária do município, das províncias, né? Que acontecia naquela época, já era tudo traçada como meta. Eles já tinham todos os impostos, temos que arrecadar tanto, porque eu vou precisar de tanto para isso, para aquilo. Gente, tudo era pago com os impostos que a população dava, com tudo que chegava lá, ó, eu ainda teria que manter, né, toda a mordomia lá desses políticos regionais daquela época, né, e que, trazendo para a realidade de hoje, ainda acontece, né, isso, infelizmente, certo? Então era necessário arrecadar o dinheiro que precisava para fazer todas as obras, inclusive as obras privadas desses políticos. E qual a importância disso nas províncias? Elas vão contribuir com a riqueza própria, além de algumas províncias ficarem muito mais ricas e poderosas. Daí agora, ó, a substituição da regência trina pela regência una, né? Que eu acho que a gente falou já aí no slide anterior, né? Outra coisa foi eles ter criado, né, com o ato adicional, uma guarda nacional que iria, e que em algum processo aí, né, nas milícias, né, ele vai até ser bem mais importante do que o exército. E só para vocês analisar, né, quem estava na Guarda Nacional não precisava se inscrever no exército, certo? Existia aí, né? Então, para não haver tanta confusão, né, em 1835 vai ter eleição para uma regência única, né, onde um único regente, porque quando se tem três é muita briga, né, muitas informações. Então a regência una, que vai ser regida pelo padre Feijó, né, e que ele também vai participar de outros movimentos políticos. Ele ganha as eleições, ele se torna um regente, mas em menos de 2 anos ele acabou renunciando. Foi tanta pressão, né? Porque diz o Congresso, né, começou a falar e a acusar de que ele não tinha reagido contra todas as revoltas, que ele tinha ficado quieto, né, diante disso. E aí ele acaba não gostando, né? Porque teve a questão do combate aos farrapos, né, que são revoltas que nós vamos estudar na próxima aula, certo? E essa pressão fez com que ele renunciasse, né? Levou ele à renúncia. E quem assume, né, é Pedro Araújo, né, que é o senhor de Engenho,
muito poderoso, inclusive de Pernambuco, o que simbolizou o início de um regresso, porque os conservadores vão chegar no poder e vão voltar atrás de tudo, né? De tudo eles vão voltar atrás. Então, aí na observação, a regência permanente tinha um objetivo maior de consolidar os interesses da elite. E da elite dominante, né? Utilizando sempre a repressão policial, a perseguição violenta aos liberais exaltados. Nos próximos 30 anos, os militares são postos à margem de qualquer decisão política importante no Brasil, fazendo com que a Guarda Nacional se tornasse o braço direito do governo, certo? Período regencial aí, em 1835, as novas eleições para regentes e Feijó, para regente, né, que no caso Feijó sai vencedor. Como ministro da Justiça da Regência Permanente, ele era conhecido por sua violência, mas o governo se revelou um péssimo político e administrador. Não conseguiu derrotar as revoltas em seu governo, que foi a Farroupilha e a cabanagem no Pará. E em 1837, o segundo Código Penal do processo criminal, né, foi tirando a autoridade dos juízes de paz e transferindo aos chefes de polícias, delegados e juízes municipal, retirando assim um pouco da democracia e a participação popular que existia no Império. Outra coisa que o regresso conservador fez foi reformar essa Guarda Nacional, né, onde os principais cargos vão ser nomeados pelos governantes. E a partir daí, vai ser exigido cada vez mais que sejam mais ricos, de famílias importantes, onde, né, quem participa aí, né, dessa guarda, né, vai ter a honra de um privilégio de estar na guarda onde só existe pessoas de poder, aquisitivo mesmo, assim, né? Esse vai ser um requisito principal, né? A questão da renda, de dinheiro mesmo, certo? Vamos lá. E aí a gente fica para entender, né? Sim, professora, falou aí de todos os processos do regresso, né? Das lavagens de dinheiro que já acontecia nesse tempo, né? E da insatisfação do povo, né? Com esses governos, com esses governantes, né? Para a gente só entender, né, por fim, né, esse período regencial só vai ter fim, né, só vai parar com essa bagunça, com essa baderna, quando acontece o golpe da maioridade, que é um plano executado pelos progressistas, né? O que é que acontece? Os progressistas eram minoria na Câmara e não tinham condições nenhuma de voltar a compor o governo. Assim, resolveram antecipar a colocação de Dom Pedro II no trono. Então, os regressistas não poderiam lutar contra a maioridade, por dois motivos. A chegada de Dom Pedro I ao trono representaria a consolidação do regresso conservador. Não era bom ir contra esses interesses, pois a qualquer momento ele assumiria o poder e com amplos poderes. Em 22 de julho de 1840, Pedro II assume o trono e nomeia seu primeiro-ministro, formando em sua maioria por membros do Partido Liberal, ou seja, eles antecipam a idade, né, de Dom Pedro II e aos 14 anos essa criatura assume o poder, né, esse personagem, criatura não, vamos colocar assim, esse personagem, né, assume aí o poder. E o que vai acontecer aí, né? Eles foi emancipado, né? E tornou o imperador do nosso país com apenas 14 anos de idade, certo? Bom, pessoal,
As revoltas que vai se estender aqui, né, nesse processo aí, certo? Porque aqui acabaram a questão da regência, né? Então, a partir de agora, Dom Pedro II, ele assume, certo? E aí, a gente precisa compreender, né, que houve várias revoltas para que pudesse chegar a esse ponto, certo? Eu não coloquei para a aula não ficar tão extensa, então na próxima aula a gente vai estudar essas revoltas passo a passo, o que aconteceu, né? Porque Feijó não conseguiu vencer nem combater, né, os farrapos aí e a cabanagem também, né? Por que ele não conseguiu vencer, né? E porque ele sentiu a necessidade, né, de deixar, né, o governo e passar a bola para frente. Mas só deixando claro aqui, né, para vocês, né, fazerem reflexões, gente, sobre isso, porque a partir daí é que se começa a observar a política do nosso país, certo? Achei bem interessante. Acho que vocês também vão compreender e ao fazer as leituras dos slides, perceber, né, que a história ela se repete em outros tempos com uma nova roupa, mas com as mesmas, os mesmos conceitos, né? Infelizmente ainda. Então, só deixando bem claro que nosso país tem que, os nossos governantes têm que eleger para a maioria do povo, né? Para o povo mesmo, certo? E isso é importante que seja cobrado. Antes a gente não podia participar, hoje nós podemos participar. Então fica a dica aí, certo? Se ligam, ser cidadão é participar das decisões do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Fique com Deus e até